Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Terceira semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel 6, 12b, 15.17-19. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor, sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso, e distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 23. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do seu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 3, 31, 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a palavra nos convida a contemplar a alegria de quem reconhece a presença de Deus e a radicalidade de quem escolhe fazer a sua vontade. Na primeira leitura, vemos Davi conduzindo a Arca da Aliança para Jerusalém com festas, sacrifícios e dança. A arca, um cofre sagrado revestido de ouro, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés, era sinal da presença de Deus no meio do povo, e Davi, como rei, coloca Deus no centro da vida nacional. Espiritualmente, a Arca da Aliança é sinal da presença viva de Deus no meio do seu povo, pois guardava a palavra que orientava Israel. Ela aponta para Cristo porque Jesus é a verdadeira presença de Deus entre nós, não apenas um símbolo, mas o próprio Deus encarnado. Assim como a arca era colocada no centro da tenda, Cristo deve ocupar o centro da nossa vida. Maria também é chamada de Arca da Nova Aliança, pois trouxe em seu seio o Verbo eterno. Historicamente, esse gesto marca a unificação religiosa e política de Israel. Jerusalém torna-se não apenas capital política, mas também espiritual. Curiosamente, Davi dança com um simples efode de linho. O efode era uma peça do vestuário sacerdotal usada no Antigo Testamento, especialmente pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Ele consistia em uma espécie de avental ou túnica curta, feita de linho fino, que cobria a parte superior do corpo. No contexto da leitura de hoje, Davi estava usando um efode simples de linho, sinal de humildade e devoção, pois essa veste estava associada ao serviço religioso e à proximidade com Deus.
Diferente das vestes reais, o efode indicava que Davi se colocava diante do Senhor não como rei poderoso, mas como servo adorador, lembrando-nos que a verdadeira grandeza está em reconhecer que tudo pertence a Deus. O Salmo 23 ecoa essa verdade. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. As portas do coração devem se abrir para que Deus entre e reine. No contexto cultural da época, as portas das cidades eram símbolo de segurança e poder. Abrir as portas para Deus significa entregar-lhe o governo da vida sem reservas. Eram muito mais do que simples entradas, representavam segurança, autoridade e controle. As cidades eram cercadas por muralhas para proteção contra invasões, e as portas eram o ponto estratégico de defesa, onde se decidia quem podia entrar ou sair. Além disso, junto às portas aconteciam julgamentos, reuniões políticas e negociações comerciais, tornando-a símbolo de poder e governo. Abrir as portas para alguém significava acolher e reconhecer sua autoridade. Fechá-las, por outro lado, era sinal de resistência ou rejeição. Por isso, quando o Salmo diz: ó portas, levantai vossos frontões, está evocando a imagem de uma cidade que se abre totalmente para receber o Rei da Glória, isto é, Deus, como soberano absoluto. No Evangelho, Jesus redefine os laços familiares. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos escreve para cristãos perseguidos em Roma, mostrando que a verdadeira família não é apenas de sangue, mas formada por aqueles que vivem segundo o projeto do Pai. Quando o Evangelho menciona que os irmãos de Jesus estavam à sua procura, não significa necessariamente irmãos de sangue, filhos de Maria. No contexto bíblico e cultural judaico, a palavra irmão adelphos em grego era usada para designar parentes próximos como primos, ou até membros da mesma comunidade. A tradição católica fiel ao magistério ensina que Maria permaneceu sempre virgem, portanto Jesus não teve irmãos carnais. Esses irmãos provavelmente eram parentes próximos, filhos de outra Maria mencionada nos evangelhos, ou membros da família ampliada, como era comum na sociedade semita, onde os laços familiares se estendiam para além do núcleo imediato. A Igreja defende a virgindade perpétua de Maria porque essa verdade faz parte da tradição apostólica e do magistério, confirmada em concílios antigos e professada no Credo. Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, sem relação carnal, e permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Essa virgindade é sinal da total entrega a Deus e da singular missão de ser mãe do Salvador. Na passagem em que se fala dos irmãos de Jesus, isso não contradiz essa doutrina, pois, como já explicado, no contexto semita e bíblico, irmãos designava parentes próximos ou membros da mesma comunidade. A própria Escritura mostra que alguns desses irmãos são filhos de outra Maria, conferir Marcos 15,40, e nunca são chamados filhos de Maria, mãe de Jesus. Assim, a expressão é cultural, não literal. Esse ensinamento reforça que Jesus é o Filho único de Maria, e que sua maternidade é espiritual e universal. Maria é mãe de Cristo e nele mãe de todos nós. Família. Essa palavra é revolucionária no contexto social judaico, onde a família era núcleo sagrado. Cristo nos ensina que a comunhão com Deus supera qualquer vínculo humano. Ele não despreza Maria, mas exalta sua maior glória, ser a primeira a fazer a vontade do Pai. Jesus revela que a comunhão com Deus cria uma família espiritual maior, onde todos são irmãos unidos pelo amor e pela missão. Assim, a vontade de Deus torna-se o critério para os relacionamentos, convidando-nos a viver uma fraternidade que ultrapassa fronteiras culturais, sociais e afetivas. Irmãos e irmãs, quantas vezes colocamos Deus à margem, ocupados com nossas urgências? Davi nos inspira a colocar Deus no centro com alegria e sacrifício. Podemos fazer isso participando da Eucaristia, rezando em família, ou oferecendo nosso trabalho como louvor. E Jesus nos desafia. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso viver a vontade de Deus no cotidiano, perdoando, sendo justo, cuidando dos pobres, sendo presença de paz. A liturgia de hoje nos chama a colocar Deus no centro, como fez Davi, e a viver a verdadeira família espiritual, que nasce da escuta e prática da palavra. A verdadeira alegria nasce quando Deus ocupa o centro da vida, e a verdadeira família é formada por quem faz a sua vontade.
Tenho aberto as portas do meu coração para que Deus reine em mim? Hoje façamos um gesto de amor gratuito, uma palavra de perdão, uma ajuda concreta, como expressão da vontade de Deus em nossa vida. Oremos, Senhor Deus, Rei da Glória, hoje queremos abrir as portas do nosso coração para que Tu entres e faças morada. Como Davi diante da arca, queremos colocar-te no centro da nossa vida, não apenas com palavras, mas com gestos concretos. Ensina-nos a dançar com alegria diante de Ti, mesmo quando o mundo nos pede máscaras de orgulho. Que nossa humildade seja nosso efode, sinal de que tudo pertence a Ti. Jesus, nosso irmão e Senhor, Tu nos revelaste que a verdadeira família nasce da vontade do Pai. Ajuda-nos a viver essa verdade no cotidiano, acolhendo quem está só, perdoando quem nos feriu, sendo presença de paz no trabalho e em casa. Que nossas relações não se fechem no egoísmo, mas se abram à fraternidade que ultrapassa sangue e fronteiras. Dá-nos coragem para amar sem medida como Tu nos amas. Espírito Santo, força que renova, levanta as portas do nosso coração, derruba as muralhas do medo e do comodismo. Queremos ser discípulos que escutam e praticam a palavra, rezando em família, participando da Eucaristia, ajudando os pobres, cuidando da criação. Que cada gesto simples, um pão repartido, uma palavra de esperança, um abraço sincero, seja sacrifício vivo de louvor. Hoje, Senhor, escolhemos fazer a Tua vontade em algo real, visitar alguém que está doente ou sozinho, reconciliar-nos com quem nos afastamos, ou dedicar tempo à oração em família. Que este dia seja um passo para que Tu sejas o centro da nossa história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.